Bom dia, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o conceito de derivada e a relação com a reta tangente. Vamos lá, derivada ela é o coeficiente angular de uma reta tangente dado um ponto x de uma equação. Então, eu tenho aqui uma curva. Se eu pegar qualquer ponto dessa curva, sei lá, né, esse ponto x aqui. Nesse ponto x, eu tenho uma tangente, uma reta tangente, passo por ela, e o coeficiente angular dessa minha reta vai ser a derivada. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Eu estava falando de tangente, mas aqui eu desenhei uma secante, né? Mas é proposital. Eu tenho aqui no plano uma curva e uma secante com os dois pontos quaisquer aqui, né? x1 e x2. E agora a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente faz para chegar nesse cálculo de derivada. Dado então que a derivada é o coeficiente angular, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a manipular essa secante aqui. Porque a gente não quer uma tangente? Então, como que eu vou conseguir aproximar essa secante de uma tangente? Se a gente reparar, né, a gente tem esses dois pontos aqui, né? A variação de x2 para x1, então eu vou chamar de ΔX. Esse ΔX, ele influencia no tamanho da minha secante, né? Porque vamos supor que o meu x2 ele fosse um pouquinho mais para cá, né? Vamos supor que ele fosse menor. Tá vendo? Então, se eu for diminuindo, olha a minha secante como ela ficou agora, né? Ela está menor. Se eu for diminuindo esse ΔX cada vez mais, para bem próximo de zero, eu vou conseguir encontrar um ponto que vai representar a minha tangente. Então vamos supor que eu estou diminuindo aqui ainda, né? Ele está diminuindo, até chegar numa tangente nesse ponto x1. O coeficiente angular dessa minha reta tangente vai ser a derivada da minha função dessa curva no ponto x1. Certo? E como que a gente, né, como eu falei que é o coeficiente angular, como que a gente calcula o coeficiente angular? O coeficiente angular é o ΔY sobre o ΔX. Ou seja, a variação desse cara aqui, né, o meu ΔY, aqui, dividido pelo meu ΔX. Certo? Isso aí vem lá da geometria analítica, né? A gente tem um ângulo θ aqui, né? Então a gente quer encontrar essa equação da reta, né? O coeficiente angular dessa secante aqui, né? Nesse caso do nosso exemplo, né? Então como que a gente faz? A gente pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente, certo? O ΔY, que está aqui, né? O ΔY pelo meu ΔX, ou seja, o cateto oposto pelo cateto adjacente. E quem que são esses caras, né? O cateto oposto, a gente pode chamar ele de f de x2,
Na verdade, seria o delta, né, que é a variação do x2 por x1. Se a gente vê bem, né, o x2, a gente pode chamar ele de quê? De f de delta x, porque ele tem aqui o nosso x2, né, ele é o delta x menos o x, certo? Ele é a variação menos esse carinha aqui, ó, o tamanho do x1. Então, essa imagem dessa função aqui, a gente pode chamar ela de delta x menos x menos o f de x1. Isso aqui é o meu delta y. Aí eu vou dividir todo esse teco aqui pela variação do meu delta x. Certo? Então, esse é o coeficiente angular dessa secante aqui, né? E para achar o coeficiente angular de uma tangente, se ela tem só um ponto, e o meu delta x, ele está sempre próximo de zero, a gente vai usar o conceito de limite. Então, vai ser o limite do meu delta x, quando ele tender a zero, de quem? Desse mesmo cara. F de delta x menos f de x dividido pelo meu delta x. Lógico, quando ele tender a zero. Essa é a definição de derivada. Então, se eu pegar nesse ponto x1 aqui, né, como exemplo, eu vou encontrar a derivada da função dessa curva aqui, né, dada aí por, sei lá, elevado a x, num ponto x muito específico, né? E se eu pegasse um pouquinho mais para cima aqui, a derivada seria outra, visto que o coeficiente angular é outro, né? A diferença de inclinação, né? Quanto maior o x, quanto maior o cara que acompanha o x, ele maior vai ser a inclinação. Aqui nesse caso é o y igual a m de x mais z, né? Então, quanto maior o meu coeficiente angular, maior vai ser a inclinação, né? E a gente pode achar várias tangentes aqui, né? A forma genérica do cálculo é essa, mas a gente poderia achar num ponto específico, né? Num f de x específico. Bom, muito obrigado.